Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o nosso episódio final da série É Só Isso Mesmo, Decepcionados com o Paraíso. E olha, logo já estaremos de volta, sempre aqui, nesse mesmo local, com a equipe, porque a nova série já tá saindo do forno. Não é não, Fontana? Você para de falar porque o meu TDAH não deixa eu conversar com ele. É que você falou nesse mesmo local, aí eu me lembrei de Claudinho Bochecha, mas disso... Tá bom. Tinha que ser esse tipo de referência. E o que é esse episódio? Nós estamos fazendo um teste onde a gente recebeu várias perguntas de você que nos assiste, principalmente de quem é da comunidade da Vila, mas de você também que tá aí do lado, que a gente sabe que a gente alcança bastante gente de longe. E a partir de agora a gente vai fazer sempre assim. No final da nossa série a gente faz um episódio só para responder as perguntas que surgiram na série, bastidores e outras coisas que vocês tiverem interesse. Então a partir de agora, sempre vamos ter um link na descrição do podcast com o Google Forms, que é para você escrever a sua pergunta que você quer fazer. Então, assim... Qualquer pergunta vale, chefe? Qualquer pergunta vale. Não sei se a gente vai responder qualquer pergunta. Mas todas as perguntas são bem-vindas. Todas são... Tem pergunta burra? Tem, sempre tem. Mas a gente vai falar que é burra? Não. Podemos, porque a gente esconde quem falou, quem perguntou. A gente fala fora do ar. Não, brincadeira. Então é isso. Não, a gente pode... A gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo, a gente tá testando, mas é um formato legal de responder. As pessoas pediram e a gente já cada vez vai aumentando, né? Daqui a pouco nos tira de férias os nossos... Porque agora a gente tem uma introdução à série e também agora a gente tem um episódio depois que é o Responde, né? Uhum. De repente a gente pode fazer igual o Bible Project, no meio a gente também tem um que responde a primeira parte e a segunda parte da série. Então, Q&A, eu não lembro. Por que eles falam? Questions and Answers. Mas eles falam... Bom, é isso. Tudo bem, ô Simval? Tudo bem. Você... Como é que você... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tentando pensar agora aqui. Você é uma pessoa que se considera paciente em responder perguntas idiotas? Nossa, peguei você, hein? Você não estava esperando a arte de formular e responder. Não, sabe assim, a arte de fingir que é uma pergunta... Que você só faz uma pergunta, qualquer nota, e você fala, boa pergunta. Não sei, faz uma outra pergunta agora. Você é, Zé? Vamos, Zé. Zé, uma a cada 10 você acerta, mano. Não, quando ele acerta, a peculiaridade do Zé, quando ele acerta bem. É o Rony do nosso... É de bicicleta. Mas tenta 30, né? Bicicleta, uma hora certa. Dentro do estádio são no ângulo. Você, ô Gus... eu acho que dessa turma aqui, você é o que mais finge que a pergunta não foi idiota. Eu acho que se eu enxergo alguma conexão, nem que seja subjetiva na minha cabeça, de falar, cara, tudo bem, o cara tá sendo sincero na pergunta. Aí eu não tenho problema mas isso é um problema seu, você sabe. Não sei se vale a pena, eu acho que até vale pra gente começar com essa discussão, falar defeitos seus. Mas você não avalia a pergunta. Eu acho que você avalia a intenção. Então a pergunta é boa e você já desconsidera porque você fala assim, esse cara aí... Mas o contrário também. Isso é pegadinha, o Gustavo faz ao contrário. Ele pega a pergunta boa e torna ela um lixo. E a pergunta ruim ele quer levantar. Não, calma. Gente do céu. Então, por exemplo, essa é a bicicleta que a bola nem passou. Você entendeu? Você fica a culpa é do Fontana. Fontana, você dá uma moral pro Zé, dá isso. Essa bicicleta foi lateral. Eu já tô vendo que esse podcast... Essa bicicleta foi lateral. Gente, esse podcast... A gente prometeu briga, vai ter que ser no último, pelo menos. Se a gente se entregou nos outros, né? A briga física vai ter que ser... Como entregou? A gente brigou várias vezes. E assim, falta mulher, né? Quando não tem mulher, essa zorra total aqui que vai. Ô Fontana, você, pelos podcasts que você vai... Você adora uma pergunta idiota e fingir que é boa pergunta. Fala a verdade. Você não fez... Você tá facilitando, Marcos. Você tá descredibilizando. Agora sim. Ai. Os últimos podcasts me parece. A lista de podcasts que você escolhe é maravilhosa. É que você não viu ainda a minha playlist de música. Ah, é? Isso aí é... Não, mas fala... Não, eu vou falar. A gente te acompanha nos podcasts, que aqui é tudo meio fã, assim. Tem tanta gente pra ser fã. Assim. E aí, você tem umas perguntas ou alguns lugares... Primeiro que você aceita uns debates meio doido, né, cara? Aceito. Então, você... Eu aceito conversar com qualquer É a primeira pergunta do nosso podcast. Debate eu não faço. A primeira pergunta do nosso podcast hoje, deixa eu ler aqui, que foi mandado pelo Carlos.
Com certeza. Carlos de Perdizes. Carlos de Perdizes. Esse bilhete é verdade. Eu queria saber, Fontana, qual o critério que você faz pra aceitar ir num podcast? Essa é pra gente abrir aqui. Tem umas horas Meu humor, mano. Não, você tem que ter algum critério. Esse aqui, eu vou nesse assunto. Você tem alguma lógica, esse debate? Vou falar o primeiro critério. A gente não tá dando... A gente nem sabe direito quando vai sair, né, aqui, mas a gente tá brincando, mas tem um pouquinho... E tipo, a distância da minha casa. Esse é o primeiro critério. Se podcast, porque é presencial, né? Daí tem os podcasts que é longe de casa, eu não vou, não. Tá bom. Esse é o primeiro Então você não iria critério. pra uma outra cidade? E aí vem o segundo critério que pode ajustar um pouco primeiro. Quem que tá fazendo o convite. Se é um amigo ou não. Tá. Então, por exemplo, o Bibo me chama pra um podcast em Campinas. Pô, Bibo, Campinas, cara. Mas tem dia que Campinas às vezes é mais fácil de chegar da minha casa do que centro de São Paulo, né? É. Então, a gente... Mas não é isso que a gente quer saber. Depende do Waze, E então, o tema? Fontana, E o tema? Tema? Ou você... É você que propõe o tema? Você que propõe o tema? Não, os caras chamam e falam, podcast é assim, ó. O cara, esses que eu Ele tenho te diz ido, uma coisa e apresenta outra. é assim, ó, não, é uma parada assim, o cara te Tem chama o clickbait. na esperança de você falar alguma coisa que vai dar muito view pra ele Isso. e cancelar você. Isso. Ué. É um jogo de perde-perde pra quem vai. Exatamente. Então eu vou, pago a minha gasolina, pago o meu estacionamento, É tudo assim? tudo assim. Parece a igreja dos anos 90 com convite pra missionário, não é isso? E aí você vai lá Anos 90. correndo o risco de falar alguma coisa que ninguém vai gostar, todo mundo vai te cancelar e o cara vai ganhar dinheiro em cima disso porque você falou um negócio que quando cancela dá muito Vai view. furar a bolha dele. Essa E é a eles lógica. convencem pelo ego? É assim, olha o tanto de views que a gente tem e inscritos. Não, às vezes eu dou mais view no meu canal do que nesses podcasts É isso aí, aí, entendeu? caramba. Mas se é pra falar sério e sair um pouquinho da zoeira, Ah, não, aí eu já nem fico. né? Cara, eu enxergo nessas ocasiões oportunidades de testemunhar e estar perto de pessoas de outras fés que em outros contextos eu não estaria. É o meu jeito de conseguir estar perto de, como foi o caso de ontem, por exemplo, de alguém da comunidade muçulmana. E foi um excelente papo, foi uma conversa muito bacana. Existem muitas maneiras de você estar próximo e testemunhar. Tem gente que vai acolher refugiados e ensinar língua portuguesa, por exemplo. Total respeito por essa pessoa que vai fazer isso. Agora, qual que é a minha maneira de fazer? É estar no espaço público. E no espaço público poder, sendo um crente fiel, sendo alguém que não abre mão dos valores do evangelho. Ah, bom, porque eu já ia te comparar com outras pessoas. Então, tá vendo? Poder estar lá com essas pessoas. Então, pra mim uma grande oportunidade. Ontem eu fiz um amigo. Tá muito sério esse papo. Mas Então, tá bom, eu legal. falei, essa é a foi resposta bacana. séria. Você é o debate público. A gente gosta de ser, a gente tá brincando. É um pouco inveja também. Do Zé. Eu não tenho, mas o Zé tem um pouquinho. Zé Ô Zé, estão perguntando aqui. Como é que é decidido quem vai compor a mesa da semana? Você vai explicar um pouco todo de aquele bastidores processo, aqui. Todo aquele processo você vai explicar agora? É um A mesa Eita, do cara. podcast? A mesa A do gente, qual que é o podcast? nome do sorteio? A mesa do que chama? Lançar sorte. Como é que eu tenho o Urim sorteio e do antigo? Tumim. Hã? Urim e Tumim. Como é que é o nosso... Assim, eu sei que o Fontana não pode decidir não estar. Essa Fontana é a é questão. um- Até o Marcos já pôde não estar e o Fontana não. Então, Eu não esse é tenho o direito de bastidor faltar. aí. Você não tem. Isso daí tá bem É claro. responsabilidade do Fontana. E o critério era o seguinte, vamos lá, você tentar... Antes eu escalava, mas eu não gosto dessa responsabilidade, que fica todo mundo assim, você não vai me escalar? Aí o Fontana... Na verdade, fica todo mundo assim. Posso ir pra casa mais cedo? Aí eu Todo cheguei mundo não, alguns mais. alguns gostam de estar e alguns fazem questão Geralmente quem não gosta tá em quase todos. E aí o critério hoje é quem vai. E aí as pessoas... A gente avisa um dia antes o tema. Mas assim, a gente gosta muito que o Paulo esteja. Gostamos. Ele Tem já alguma não gosta relação, tanto. tem uma relação com a frase anterior. Não, mas assim, eu tento... Parece que não, mas eu tento equilibrar essa mesa. A gente já falou isso Parece que entre não a gente. mesmo.
quando tá eu, o Fontana e o Gustavo, por exemplo, é muita gente interrompendo, é muita coisa. Então A gente fala É demais. muito TDA junto. Aí você A tem... gente não deixa se falar. Você tem o Paulo... A gente não, deixa que eu falo a minha parte. A gente tem o Eu Paulo não que... É lá, tá vendo? Eles não deixam falar. Exatamente. A gente tem o Paulo que é um cara mais poético, assim. Ele tem esse... E ele gosta de se fazer o cara que não entende muito Ele, de teologia. ele finge, Ele né, finge, cara? ele finge, mas ele finge bem. Aí você tem o Simval, que é um... Vou dizer assim... poeta é um fingidor, ele finge. Ele faz comentários clássicos. Assim, vou dizer que é um comentário clássico, além da expertise dele do terceiro setor, do social da justiça. O Zé é o cara por exemplo, que estudou fora. É aquele cara que voltou fora, todo com vários conceitos modernos, bons. Modernos? Não, modernos assim, você entendeu, né? Da escola. E aí tem as meninas que a gente acha importante também. A Lu também, o olhar pastoral. Teóloga, como menina. Teóloga. É teóloga, desculpa. Meninas é porque vocês são os meninos, a gente é os meninos. Mas é isso, não tem critério. Essa é a resposta, né? Vamos começar com as perguntas mais bestinhas. Tem mais uma aí? Eu gosto dessas perguntas de bastidor, não é bestinha, bastidor. Tá Vamos lá. Como a série impactou a equipe como um todo e a cada um de vocês? Olha. Simval. Essa é boa. Algumas vezes a gente falava do desafio que era encontrar aplicações, né? Porque quando a gente está com uma série que começa desafiando numa pergunta, o desafio de não ser repetitivo na conclusão, que sempre está respondendo aquela pergunta, a gente repetir. Apesar de estar numa história diferente, você chegar no mesmo lugar. Então a gente tinha que sair. E era um dos desafios bons aí que quem pregou mais, que é, né, no nosso caso aqui da equipe, é o Marcos e o Fontana, sempre tem que sentir essa pressão aí da gente ir para um caminho onde a aplicação é sempre um contexto. Mas isso é o desafio em quase todas as mensagens, né? No meu sentimento aqui de quem está participando, eu sempre fico com o meu coração cheio quando eu ouço as mensagens e ver como foi especial esses lugares que nós chegamos, né? De pegar esses personagens, esse texto, e o mesmo sentimento que as pessoas que escreveram perguntas falando, a gente tem também. De descobrir nesses textos aplicações tão presentes aí, né, para o nosso tempo, para a gente agora. Então, esse sentimento que a gente vê o pessoal perguntando e falando aqui é a mesma coisa que a gente sente também, né? E na nossa avaliação na terça-feira, quando a gente avalia como foi o domingo, invariavelmente a gente está falando da mesma coisa, né? Como foi especial ouvir isso, como foi, né, como um abençoa o outro nos comentários. E às vezes acontece aqui também, né? Quem acompanha a Cozinha da Mensagem, algumas vezes viu a gente emocionado aqui. Durante a gravação, né? Surpreendido pelo texto, né? Enquanto a gente está falando. A gente começa num espírito bem alegre, assim, brincando, né? Antes de gravar, as pessoas não têm noção, né? Que às vezes você tá aqui, fica um clima meio estranho. Você tá tipo, vamos ficar quieto aqui? Não, daí às vezes a gente faz a gente faz uma brincadeira aqui e tal, daí começa num clima e às vezes vai para uma situação, ou às vezes, inclusive, né, nessa série aconteceu muito da gente olhar para os textos assim e falar, nossa, esse texto é muito desafiador, né? Esse texto representa tudo aquilo que outros contextos, outras igrejas, até, sei lá, outros pregadores iriam fugir, inclusive nós, né, em outras situações. Mas a gente falando, esse texto é importante da gente falar, e isso para mim me impactou, assim, me impacta de pensar assim, tem textos que são muito difíceis na Bíblia, que a gente, por vontade própria, né, se for convidado a pregar em uma igreja, né, sei lá, você nunca escolheria esses textos que foram talvez colocados nem na própria aqui, igreja, né? como a gente falou. Quantas vezes quase todos os textos, ninguém de nós já tinha às vezes pregado, às vezes um ou outro só, né? Sim, e isso acho que mostra que também esses textos desafiadores, eles têm uma potência graciosa, assim, de aplicação das escrituras muito forte. Eu acho que Pode falar? Você ia falando? Pode. Obrigado. Então, enfim, acho que para mim o que mexeu comigo
dessa série, teve até um amigo que me perguntou uma vez, ele falou, eu estava explicando a série, né? Falei, mas por que vocês estão entrando nesses textos? Ele falou assim, qual que é a demanda, até com uma preocupação pastoral legítima, qual que é vocês acham que o povo que vocês acompanham tem uma demanda por esse texto? Por esses textos, né? Eu achei interessante a pergunta e para mim, não sei se eu consegui responder para ele na época, mas fiquei com isso, né, para mim, e eu acho que essa questão de ser surpreendido pelos próprios textos. E uma das coisas que me surpreendeu foi essa de que, às vezes, a gente acha que a Bíblia conta uma historinha, né? A gente acha que a Bíblia dá um negócio, sempre vai ter uma inocênciazinha quem está escrevendo, e aí vai contar os exemplos bons, essa imagem infantilizada. Agora, quando a gente começa a perceber que claramente nos textos tem momentos em que ele está propositalmente mostrando a falência humana, a incapacidade do ser humano de cumprir a lei, ou o povo escolhido, tantas e tantas vezes se mostrar incapaz, né, de às vezes fazendo o oposto, né? Tem muita ironia dessa na Bíblia. A gente viu muitos textos assim, onde é o contrário. Quem na cena, igual as parábolas de Jesus, na cena quem era o menos provável de acertar uma visão sobre Deus é quem acaba acertando. Quem acaba, às vezes, se comportando como um povo de Deus deveria se comportar, né? Então, eu acho que foi muito bom ter ido para esses lugares, e acho que a relevância para o povo e pastoral é muito essa, de olhar que isso já está na Escritura, isso é intencionado, e isso aponta para Jesus o tempo inteiro. Porque você não consegue pegar um personagem da Bíblia ou algum momento da história do povo em que você fala, não, aqui ó, tá pleno, aqui o povo fez exatamente aquilo que Deus intencionava, né? E aí ajuda a gente, para mim aí é uma aplicação também que funcionou para mim e mexeu comigo, que é olhar a gente como igreja, né? O quanto a gente é tentado a estar exatamente na mesma posição, como igreja e como indivíduo, né? Eu tô achando que eu tô do lado bom da história e eu tô agindo como algo que vai contra o que é o caráter do Deus que eu digo crer. Então acho que foi isso que mexeu comigo. Fontana, alguma coisa a mais aí? Eu acho que é muito repetição do que já foi dito, a minha percepção. O que eu penso é que talvez eu quisesse ter uma série só em Juízes o ano que vem. Uma pergunta que tem aqui que tem a ver com isso é... Boa, Zé, já tem corta, alguns já. textos que não ficaram, textos difíceis e tal. Como que foi esse bastidor da escolha dos textos e tudo mais? A gente tem como... Joguei no chat GPT. Não, brincadeira. É assim, essa série, e até mesmo as nossas séries também, respondendo um pouco até diferente, um pouco mais amplo do que o Gustavo respondeu, eu acho que a gente... É interessante, a gente gosta de se desafiar indo em textos mais difíceis. Porque a gente tem uma segurança também. Então, assim, um pouquinho mais dos bastidores, tem algumas coisas que eu penso que só a Vila dá para fazer. Não que as outras não dariam para fazer, mas assim, primeiro que a gente é uma equipe que a grande maioria se conhece há 20 anos ou mais. Então, assim, a gente tem uma caminhada muito grande de amizade, de teologia, de linha de pensamento teológico, mas, por outro lado, todo mundo tem escolas diferentes. Então, as escolas nossas de teologia são bem diferentes. Então, assim, você tem... que eu falei do Zé. O Zé, ele foi estudar fora, no Calvin. Você tem Metodista. Metodista? É a minha convalidação, né? Então, Isso. eu considero que é lá, porque eu continuei lá fazendo, né? Mais coisas, mais cursos, e fiz e fui pro Servo de Cristo, igual alguns de vocês também fiz. O Fontana tem Servo de Cristo, mas ele vai ganhar robustez lá fora, no mestrado. Aí tem eu e o Gus fizemos Flan, mas depois estudamos em outros lugares. Aí tem a doutora Luísa, você tem o Steve, que fez... Cambridge. Então, querendo ou não, a gente tem escolas diferentes. E eu venho pra cá muito querendo aprender, cara, assim, porque Isso é gostoso. Isso é muito gostoso, esse espírito de que cada um... E assim, como é que a gente faz? Até pouco tempo a gente nem falava o texto que a gente ia vir fazer. Era meio que... Ia descobrindo pra na não hora. ter esse negócio
para ser mais o que a gente aprendeu mesmo Que ficou na retido, história. né? Hoje a gente avisa um dia antes quase o texto. Esse foi E eu nem avisado. sei quanto, porque eram textos muito difíceis para você também pegar, sem pelo menos dar uma lida, né? A gente não tá achando que... Eu acho que o Zé deve ser um cara que mais assim dá uma olhada, a gente percebe. Eu lembro de... O Zé olha o comentário e fala teve assim, um deixa eu ver o que eu aqui tenho que pensar sobre esse texto. Teve Mentira, Zé. um dos cala podcasts que eu fiquei informação. mais em silêncio aqui, diante da dificuldade do texto mesmo. Foi nessa série aqui. Sim, verdade. Que eu nunca fiquei tão, assim... Acho que eu não tenho nada para acrescentar aqui. Eu acho que aqui eu preciso aprender mesmo. Não tenho... Porque essa a gente pegou os textos que eram difíceis para nós também, Tanto né? que teve episódios que com 50 minutos a gente vai entrar no texto. Porque assim, a gente considerou ser mais importante o contexto, porque sem o contexto fica até difícil a gente falar qualquer coisa, do que o texto em si. Isso, às vezes a gente fez isso. Então, esse bastidor de diversidade, isso é bom, cara, porque a gente é uma igreja presbiteriana. E nós estamos historicamente nessa linha de concordância. Porém, também, por outro lado, nós somos pessoas que acreditamos muito na pluralidade, no interdenominacional. No sentido como todos nós, tirando o Zé, mas o Zé também é filho de uma outra interdenominacional, somos filhos de missões também. Ali nos formamos em missões interdenominacionais. Eu acho que esse é o grande elo Essa é a dessa diferença, equipe, é né? isso. Todo mundo, em algum momento, teve algum envolvimento com missões. Somos filhos de missionalidade e de missões no sentido clássico do que é a ideia de missões mesmo. Então, seja transcultural, ou seja missões no ambiente da juventude, ou estudantil, ministério estudantil, como é o caso do Gus, todos nós somos filhos de movimento missionário. E uma coisa que acontece quando você é filho de movimento missionário, usando essa expressão, as suas perguntas mudam, cara. Quando a gente está em missões, a pergunta muda. Algumas perguntas que ela é legítima do seio denominacional. São ênfase, que são assim, batismo infantil. Perguntas paroquiais, né? Batismo infantil. Faz parte do contexto da paróquia. Batismo Daquela doutrina de daquela adulto, igreja, né? ou predestinação, livre-arbítrio. Essas que são legítimas, como eu disse, mas não é... Quem está em missões não houve esse tipo de questionamento. É muito outro. E quem está em missões, quando encontra alguém de uma outra denominação no campo missionário, cara, é uma alegria. A gente não foca no que separa, foca no que nos une. Então, esse é um pensamento que vocês sempre vão encontrar aqui nesse podcast e muitas vezes nos nossos encontros de domingo, porque isso é o cerne. Então, nós temos sim uma confessionalidade, nós somos de uma denominação histórica, mas por outro lado tem algo aqui missional nosso que nos une e a gente quer tirar do outro. Isso é interessante. Nesse podcast nós queremos tirar do outro o que não temos na nossa história. Nós queremos provocar uma opinião diversa no sentido que a gente sabe que a gente vai aprender mesmo discordando. Eu aprendo muito em linhas, eu demorei para entender isso, mas em linhas que eu não concordo, mas eu quero ouvir a lógica, porque aqui vai me trazer muito mais amplitude no que eu entendo. Tem outro fator que eu acho muito importante que vai desembocar não só aqui nesse tipo de podcast que a gente faz, como na própria exposição, fazendo em 3, né, com a participação, que é uma coisa que a gente aprendeu com a Glocal Encontros, que a gente fazia. Porque era toda terça-feira, aí a gente ia trazer algum tema que vinha da cultura, que vinha de alguma questão, às vezes era mais acadêmica, às vezes era mais cultural, às vezes era mais pop, igual a gente fazia, mas de uma convicção profunda de que Jesus tem algo a dizer em qualquer contexto. Né? Aquela é uma premissa que a gente acredita do Evangelho, né? Que na criação, né, as coisas saem de Cristo, são feitas por meio de Cristo e depois elas convergem em Cristo. Né? Colossenses trabalha isso, Efésios, de alguma maneira. Então, de alguma maneira, como que
quase todo o tema da realidade, se ele é uma verdade, de alguma maneira ele perpassa. Nem necessariamente vai ter um versículo com aquilo, mas vai ter algum princípio bíblico que ajuda a nortear aquilo. Então, eu acho que esse não ter medo de pergunta ajuda a gente a, cara, vamos entrar e vamos pro texto. E aí é uma coisa que me chama muita atenção, né? Que além do, quando o Marcos fala, que a gente fala muito do contexto, né? Que às vezes pode ser o contexto histórico na onde aquilo aconteceu, mas tem muitas vezes, para mim, as vezes que mais me surpreende é quando tem coisas que estão no próprio texto, inclusive, e que dá uma chave que às vezes a gente leu e já pregou várias vezes determinado texto, mas que naquela hora parece que salta uma parte, sabe? Aquela coisa da palavra viva, salta uma parte e você fala, agora faz todo sentido, né? E já estava lá. Então não foi um elemento que alguém trouxe só de fora e falou, não, olha aqui, ó, isso aqui é a chave pela qual você vai interpretar o texto inteiro. Às vezes já estava lá esse sinalzinho, né? Mesmo quando ele se junta com uma pesquisa histórica e alguma coisa da interpretação durante a história da interpretação, né? Mas aí, muitas e muitas vezes aconteceu aqui, né, Fontana? De repente, cara, olha aqui. Olha esse versículo, né? Mas e a pergunta dos textos, da escolha? Fala aí, Fontana, você que fez. Nessa série, isso é uma coisa interessante, né? Diferentes séries, a escolha de textos se dá por processos diferentes. A próxima já tá escolhido praticamente. Por exemplo, pro segundo semestre é outro critério. A gente pensou no contexto... Sem spoiler, tá? A gente primeiro Fica pensa... até o final. A gente primeiro pensa no propósito da série como um todo. Depois a gente define critérios para estabelecer qual texto entra Temos as cartas na manga, né? E depois a gente vê quem não vai participar. Porque eu excluo alguns, né? Você exclui? Da equipe, lógico. Ah, isso aí eu não sabia, não. Mas assim... Olha o Fontana se fazendo desentendido, né? Você que recomenda. Você que fala... Uma vez que você brigou com o Gus, você falou, eu quero 3 podcasts sem ele aqui. Nunca ele mais. Sumiu. Suspenso, A gigante. gente sabe que você ficou ofendido. Abel Ferreira aqui. Vai, volta. Mas assim, ó... no caso dessa série que passou agora, a série tinha um objetivo de tratar dessas questões de se deparar com a realidade e se perguntar, cara, o plano era esse? É só isso mesmo? E a partir dessa sensação, dessa nota de, cara, era isso que Deus queria? Aí a gente foi escolhendo textos canonicamente ao longo do Antigo Testamento. Então a gente seguiu uma sequência canônica. Isso, exatamente. A gente, na verdade, vê assim, eu tava com uma ideia, quando teve lá para setembro do ano passado, e a gente tava num evento que tava falando muito sobre exílio. Eu falei, sim, cara, vamos por esse caminho. Falar sobre essa decepção do exílio, sobre decepções. Templo, foi sobre as decepções da vida, né? Então esse foi um embrião de falar sobre decepções, como o povo no exílio, ou voltando e vendo o templo destruído, reconstruindo um templo pífio, muralhas que não vão funcionar para nenhuma potência, é quase como muralhas simbólicas. E toda aquela reconstrução que não tem. Aí a gente começou a discutir, eu lembro que a gente começou a ver muito o conceito que a gente tem de que o Israel nunca voltou do exílio. Na verdade, o fato é esse, que no Novo Testamento vai entrar, nunca voltou. E aí o Fontana vai fazer o prefácio da reedição da obra do Brueggemann, que tem a imaginação profética. Aí ele traz esse elemento também numa conversa que eu tenho com ele. A gente vai fazer um almoço para pensar melhor. Ele traz esse elemento. E por último foi o Staples, que vai falar sobre a identidade do povo. Então, a gente até tentou fazer o primeiro episódio. Clive Staples Lewis. Jason Staples, identidade de Israel. E aí a gente, nesse bolo, a gente vai vamos falar de ambiguidades, porque o texto todo apesar que a nossa cultura não gosta de ler o texto dessa forma. Então vamos, por um lado, ter uma educação teológica ou de leitura da palavra com a nossa igreja. Sobre isso, inclusive. A nossa igreja. A gente faz um pouco disso. Mas eu quero dar mais uma coisa que eu li aqui num dos comentários, que era alguém falando, nossa, o podcast me ajuda, eu sou pastor e esse podcast me ajuda muito a pregar alguns textos. E eu quero trazer para vocês que já são... Porque a gente tem vários públicos. Eu sei que tem pastores que nos ouvem, gente que prega. E, por exemplo, para mim, esse podcast
com o meu jeito de ser, a minha estrutura, ele é muito bom. Para mim é uma facilidade pregar com esse background. Então, assim, é uma das coisas mais difíceis, eu não sei porquê, era escolher. Se você fala assim, prega domingo, qualquer coisa, para mim é uma tortura isso. Como qualquer coisa, assim. Aí eu tenho. Me dá um texto que eu mergulho nele, me né? dá um texto de Cantares que eu fico muito mais feliz se você falar qualquer coisa, vê aí. Então, Eu tenho assim. isso também, às vezes. Cara, pra mim é mais importante você me dar um texto do que você me dar um tema. Porque o texto, cara, que legal. O texto aqui eu vou abordar. Eu sei que Jesus vai falar alguma sabe coisa o que aqui. eu lembro? Eu lembro no começo do stand-up comedy que eu fui. Ninguém conhecia no Brasil. Isso deve ser 2007. Eu tava namorando a Natália, a gente foi. E um cara chegou e ele fazia uma abertura, é um carioca. Eu não lembro agora o nome dele. Foi um dos pioneiros de stand-up comedy. E ele fala assim... e aí era um pouco diferente. As pessoas traziam... As pessoas traziam alguns temas, eles faziam... Não, na verdade não. Foi jogando no quintal que a gente foi ver. Ah, e não é stand-up, é improviso. Mas tudo tava meio junto ali. Jogo de improvisação. Que era jogo de improviso. E o stand-up era Se desenvolvendo ali junto. se desenvolvendo junto. Na mesma época. Porque o stand-up antes não era tanto texto, mas tinha muito desse negócio de começar conversando com a plateia e fazer gracinha. Tanto que hoje tem muita gente que sobrevive só com esses cortes. Deixa o texto pro show. Mas o show do improviso, ele falava o seguinte no começo. Se for... Vocês que vão trazer os temas. Se for ruim, vocês que erraram. E era um jeito dele falar brincadeira, porque vocês que estão trazendo os temas. E aí, cara, é mais ou menos isso. O texto já posto, aí se você está criticando, se eu conseguir expor o texto de certa forma, o máximo possível do que ele está querendo dizer, aí é o texto bíblico. Se você não gostou, gostou, né? Então, eu só queria trazer mais essa de bastidor, que eu acho que é legal que a gente grava esse podcast umas 3 semanas antes do que ele vai virar pregação. Então, para quem gosta do processo, a gente escolhe alguns meses antes a temática, aí vamos fazendo esse processo, fechamos um tema geralmente bem nada a ver, né? O nome da série é uma coisa mais... só uma isso. provocação. É uma coisa assim meio bem aberta, né? Porque a gente gosta disso. Aí Mas com propósito. Lógico. Bem ali. A gente tem muito publicitário na nossa equipe, né? Assim, gente da área ali de comunicação, vamos dizer assim. E aí... A gente depois decide os textos, grava, aí quem tá na pregação faz o esboço até quinta e aí compartilha com todo mundo até as cadeiras, só para vocês saberem o que vai. Agora... Depois tem um pequeno grupo, o pessoal elabora perguntas a partir do domingo. Quem faz a edição, nesse final aqui, o Beton tava fazendo edição, ele nos manda o podcast fechado pra gente que tá preparando a pregação ouvir de novo e tirar algumas coisas. Aí eu, por exemplo, não olho comentários. Aqui do podcast e o texto já são suficientes pra gente agora. Tem que eliminar coisas da cozinha pra servir esse prato, né? Agora, você ia ler mais uma aqui? Eu tenho uma pergunta que eu vi. Então, tem uma... Que era do texto mais difícil. O episódio mais difícil não é o texto. Eu acho que é unânime, desculpa. Ou o episódio mais difícil da nossa série. Eu acho que é o texto da concubina, do Levita. Levita concubina. É. Que a Juliana... Herculeamente. Cara, e sobrou pra ela, né? Teve, né? Porque a o que coragem acontece? de encarar. Quem não é da vila não sabe, mas a cada 4 meses a gente tem um culto de missões urbanas, né? Que é feito junto com a Glocal. E geralmente a Ju conduz porque ela é diretora lá também, né? E a gente já tinha gravado esse podcast. A gente já gravou episódios, pra você aí uma curiosidade do nosso passado, que não foi pro ar. Na verdade foi um só. E esse plural. E esse chegou a ser cancelado. É quase... A gente gravou e depois a gente falou, não, cara, a gente... cara, Eu tava na equipe, isso aí? Tinha ceia, né? Do outro, não. Não, do outro tava. que a gente... Qual que era? Você lembra? Eu não lembro Não pode agora. falar aqui? Não lembro, cara. Teve um episódio que a gente chegou à conclusão que a gente falou... Eu falei, eu não tô seguro disso, eu não vou falar. Eu lembro agora. E assim, não é nada que assim, não possa. Era uma Agora vai gerar uma parábola. curiosidade. Essa é a graça. Era uma parábola. Um dia Era uma parábola, pronto, lembrei. Continua seguindo. Era uma parábola que cara,
A gente chegou à conclusão na nossa conversa que não tinha substrato ainda pra pregar essa parábola. Quem sabe um dia. Daria pra pregar, Daria. mas a gente Não a contento. não ficaria satisfeito com... Na lógica da série, né? Na lógica ela Na lógica já- da série, isso. da igreja, enfim. Isso, não foi prudente fazer. E o de Juízes, a gente chegou num dos... Quase A saiu. gravar Uma e semana quase não- depois, não a gente já tinha pregar. gravado, a gente falou... Não, mas a gravação ficou boa. A Dava gravação pra pregar. ficou boa. Não, mas a gente tava... E aí a pregação caiu no colo da Ju. Essa é a crueldade. Que não tava mais... Que assim... Não tá... Que pregação é uma coisa que é um músculo. É, que você Quanto tem que mais você desenvolver, né? desenvolve, mais você consegue pegar os textos. E ela, mesmo tendo já histórico de missionária, tudo... Pegou e fez muito bem, né? Não, cara? e A aí gente tem que encaixou falar. demais com Cara, o momento. com o momento, com os testemunhos. Não, foi sensacional. De fragilidades, de momentos, né, de crueldade no contexto. E é uma coisa assim, que muita gente fala dessa pregação ainda. A Bruna, minha esposa, volta e meia volta nesse dia. Pergunta pra mim, por que vocês O não mais botam legal é que a mais gente Juliana evitava pra uma falar? palavra, uma expressão pra não cair. A Ju já começa dando um chute assim. Começa Ela usando a arranca expressão que vai fazer cair no YouTube. Eu falei, gente... Ai, mas assim, foi muito bom. Eu acho que pra todos nós esse foi o episódio mais desafiante. mais desafiador. Apesar que o episódio que mais eu apanhei na internet, porque isso é outra coisa. nessa série eu tava tentando, no final nem consegui tanto, mas fazer um pequeno resumo de Rios na segunda depois de pregar. Então, ou seja, a pessoa ia... E o primeiro episódio foi o episódio que o pessoal mais ficou bravo, cara, que é o de José no Egito. Porque ficou, né? Não, porque porque tá tão consolidado coisa que eu ia chamar. que José, quando é nomeado segundo homem, Que é uma vitória. é uma isso? vitória de É um Deus, herói, a né? promessa dos sonhos. Finalmente. Tá tão... Não, Não, mas, aí, Isso- mas aí é crente. Aí você me desculpa. Não. Aí, Quando o Fontana... Volta aqui. aí Quando eu o vou Fontana pede desculpa, vai vir paulada. Deixa eu segurar e fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Segura o pra até Fontana, apaziguar ele um vai dar pitizinho, a gente tem que ajudá-lo. Ele vai querer cancelar todos nós. Olha isso aqui, ó. Eu adorei a série, me converti há 20 anos e nunca tinha ouvido sobre esses textos numa perspectiva como essa. Foi muito rico. Ele tá elogiando. Tá, aí tá Mas bom. aí é o elogio do Pega Marcos. leve. Como é que é o elogio? Mas a minha dúvida, na verdade, é mais ampla. Para entender a profundidade desses textos bíblicos, precisamos então necessariamente ter um entendimento de teologia? Me questiono, pois, ao mesmo tempo que é complexo, o evangelho era para gente muito simples, como pescadores e gentios. Eu ouvi a série pensando como pode, em 20 anos, eu nunca ter entendido corretamente esses textos. Todo cristão precisa estudar teologia para compreender as escrituras? Resposta curta, sim. O me desculpa não é pra você só porque você elogiou, você que mandou a pergunta. Então o me desculpa não é pra você, tá? É pro pessoal que escreveu para no o pessoal que mas escreveu as deixa coisas eu no me negócio desculpar, do deixa eu me Marcos. desculpar. No Rios do Mas Marcos. aí, ó, aí você me desculpa. O cara que Consegui, acha... pessoal. falar minha eu desculpa pra tentei, você, eu tentei. mas me desculpa. Não, o cara que lê a Bíblia, o cara que lê o Antigo Testamento e acha que ser o segundo do Egito é uma coisa boa, amigo, começa outra vez. Deixa aí. Não, vai, continua. Eu acho que é necessário. isso. Depois a gente faz a pastoral aqui. Depois eu peço pro Simval fazer a pastoral. Lê outra vez, sublinha. Todas as vezes que Egito aparece. Sublinha. Aparece Egito. E vê lá se Egito no Antigo Testamento é coisa boa. Aí a gente começa a conversar. Mas aí você faz isso, depois você critica o meu pastor. Mas o Não, mas eu acho símbolo do assim, Egito não era uma serpentinha do faraó? Ó, mas eu acho, Fontana. Eu não tô interessado Você tem- no que você acha. Peraí. Esse micro- Vamos buscar um copo d'água pro Fontana, água com açúcar. Não era isso que vocês queriam? mas Não era isso que vocês queriam? Mas ó, eu acho que o rapaz que fez a pergunta merece uma Pode resposta ser melhor do que a mulher, que eu pode dei. ser rapaz. Agora, a ó, pessoa. não, fica de boa. Você já Mas deu. eu quero, É importante mas eu quero. isso. E assim,
Existem mais duas observações que eu quero fazer dessa pergunta, que ela é boa mesmo. Ela é boa. A primeira é que o evangelho é simples. O evangelho você não precisa nem de Bíblia para entender. Você não precisa nem saber ler. Aliás, a maioria dos que receberam o evangelho não sabiam ler na sua origem. É você ouvir e é crer. Então, o evangelho, ele é algo muito simples. Nós somos insuficientes, somos pecadores. Deus nos desenhou para sermos parceiros dele na eternidade. Nós pecamos, somos pecadores, continuaremos pecando e Jesus morreu na cruz por mim e por você. E ao ressuscitar, ele nos convida a viver essa nova vida do reino que já chegou, que começa aqui e acaba na eternidade. Esse é o evangelho. E a nossa resposta é entregar a nossa vida. Então, assim, esse é o evangelho simples. Agora, é muito claro, se você quer entender o Antigo Testamento, por exemplo, na profundidade, e nem sei se é a profundidade certa, mas você tem que meditar de dia e de noite, como diria o salmista, entre outros. Você tem que... O texto foi feito para ter camadas, assim, no sentido de você estudar. Então, você não pode ler Sansão, Jonas ou José igual você lia com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, é legal, o sonho se tornou realidade, os irmãos se prostraram e prosperou. Isso é Hollywood. O Fortão derrota todo mundo, derruba todo mundo, você nem percebe que ele está cometendo um suicídio. Um ato ali entrega. E você vai ver Jonas, você fica focado no peixinho que engoliu. Então, assim, cara, aqui é um convite para amadurecer. E amadurecer como já diz, é tempo e caminhada. Então, qualquer um que vai amadurecer precisa de tempo e caminhada. E não é à toa que Jesus começa o ministério com 30 anos. Ou se o Filho de Deus esperou 30 anos para começar estudando, orando, para começar o ministério, por que a gente acha que a gente vai ouvir o evangelho? É isso aí. Tinha a cultura das festas, as peregrinações que tinham os livros que eram lidos durante todo o processo. Então, mesmo quem era analfabeto, sabia as sonoridades, às vezes de cor, vários trechos. Eu sempre falo que tem 6 fatores que, quando esse livro foi registrado, 6 abismos que nós precisamos pular, né? O do tempo, o da cultura, o do geográfico, o espiritual, o linguístico e o literário. São 6 aqui que cada um desses daria uma série de podcast. Então, assim, não podemos ser simplistas para poder falar, e eu acho... Aí tem um problema estrutural no nosso país. Nosso país é um país que tem muito analfabeto digital, funcional. Que não é o caso da pessoa que fez a pergunta, por dizendo, óbvio, porque até pela maneira como está escrito. Mas, assim, temos... E aí, às vezes se usa esse argumento para justificar ou uma incapacidade, ou uma preguiça, uma pesquisa mal feita, ou até mesmo, ou quando não é pior, manter na ignorância para manipular. Isso. Então, assim, aí eu posso dizer sem ser fora de contexto, conheça a verdade. Aqui a gente não tem medo. E a gente não tem medo, às vezes a gente tinha uma discussão no começo, agora nem tanto. A gente vai trazer todo esse tipo de opinião diversa aqui para aberto, né? Porque tem coisas aqui que é só no seminário que a gente conversa, que é um lugar controlado, vamos dizer assim, de opiniões. Mas a gente chegou à conclusão que no Cozinha da Mensagem é um lugar de maturidade. É um lugar que... Por isso que... Não, e assim, ó, tem uma parada... Desculpa, Zé, você estava querendo falar, mas... Não, eu ia comentar só que pensar também a igreja como um todo, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, olhando para cada um dos cristãos na igreja e fala assim, todo mundo vai ter que estudar que nem o Fontana para... Não, a igreja na sua... Né, nos múltiplos dons também existe esse papel, assim, né? De ter pessoas que realmente vão ser os mestres ali, aqueles e que nos dons tem com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, assim, era esse comentário. Eu acho que isso tudo é verdade que vocês falaram. Mas... Eu acho que o evangelho para salvação do perdido é algo sim de fácil compreensão, mas não porque ele seja simples, tá? Por milagre do Espírito Santo de Deus, uma mensagem complexa se faz compreensível para simples de coração. Porque se discerne espiritualmente. Porque, veja só, a gente tem mesmo a expectativa de que um livro que se propõe a revelar
um Deus que não cabe no intelecto de nenhuma pessoa na história da humanidade, a gente tem a pretensão de imaginar que a revelação de um Deus que tem essas características será simples? Sério? Isso me traz a dúvida, que não acho que é a questão de quem fez a pergunta, mas me traz a dúvida se a nossa cultura, quando imprime esse desejo de que Deus seja simples, no fundo é isso, se isso não é um desejo um tanto arrogante da nossa parte, um tanto presunçoso imaginar que um livro que se propõe a revelar quem Deus é, sendo esse Deus totalmente santo, totalmente puro, totalmente distinto, que esse livro ia ser um livro de fácil investigação. E efetivamente ele não é, por todos os motivos que foram expostos aqui. Agora, a parte legal dessa história é que, não sendo esse livro um livro de fácil investigação, e não é, ele é capaz de nos apresentar elementos surpreendentes a respeito do caráter de Deus continuamente. Independente do nível intelectual de quem está acompanhando isso. Perfeitamente. Então, na medida em que a gente se aprofunda, na medida em que a gente faz essa caminhada, na medida em que essa é uma jornada de anos e anos e anos, até o momento em que estejamos com o Senhor, nós temos diante de nós um conjunto de textos que não se esgota na sua capacidade de revelar coisas novas a respeito do caráter de Deus, que é aquele que nós devemos amar e, amando, queremos conhecê-lo. Então, o fato de haver complexidades e dificuldade é, na verdade, para nos deixar boquiabertos, maravilhados. A comparação que eu faço é a seguinte: engenharia é difícil. Engenharia é o tipo de faculdade que deixa o pessoal de DP, bastante. Agora, é difícil para fazer coisas extraordinárias. É difícil para você construir pontes extraordinárias, é difícil para você construir um negócio de metal que voa, que coisa incrível. Outro negócio de metal que afunda na água e depois volta. Agora, para a turma trabalhar com isso, um monte pega DP. Ah, mas é cálculo, é álgebra linear, é mecânica dos fluidos. Exatamente. Por que a gente esperaria que, ao falar do sobrenatural, do metafísico, da realidade divina, seria simplista? Exatamente. Então, de fato, ninguém precisa estudar como um mestre, ninguém precisa estudar como um doutor, e nem é essa a pretensão. Agora, a pretensão ou a tentativa, é de tentar demonstrar as riquezas que o texto possui, na medida em que a gente se entrega a esse estudo, na medida em que a gente se dedica a isso. E até chegar nessa conclusão, por que eu vou me debruçar em cima disso? Já tem uma questão de fé, né? Exato. Até o que a gente estava falando aqui. Quer dizer, se eu creio que essa palavra tem algo superior e que tem algo que é capaz de interferir na minha vida, no meu coração hoje, e de revelar um caráter de um Deus que usou tantas complexidades, como Fontana colocou, né? Então, um estudo legal da teologia vai me fazer ficar cada vez mais admirado das complexidades, né? E, ao mesmo tempo, também das simplicidades de algumas coisas, em que pessoas que não tiveram todo esse arcabouço, às vezes conseguem perceber coisas que muitos eruditos que se debruçaram não perceberam. Então tem essa coisa de coisa louca para confundir as sábias, tem um negócio de alguma maneira que é um mistério e que, por crer nele, a gente se fascina e se debruça e fala, cara, eu posso ficar a vida toda, em mais 6 meses me debruçando aqui, que Deus vai continuar se revelando. Sim, um dos caras que mais sabia de Bíblia no meu seminário lá era um cara, ele era mestre de obra, ele aprendeu a ler com a Bíblia depois de adolescente, a igreja apoiando ele, um cara super simples, e é um dos caras mais sábios, assim, mais conhecedores de Bíblia. Essa diferença da sabedoria e do conhecimento, né? Que não é uma boa sabedoria direciona bem o conhecimento, né? E a importância do conhecimento e de adquiri-lo, né? Agora, uma pergunta aqui interessante de bastidor também. Eles falam assim, está sendo muito boa a série, imagino
que muitos outros textos difíceis foram deixados de fora. E aí a pessoa tem interesse de saber quais textos a gente não colocou que estava mais ou menos. Lamentações 4. Lamentações 4, por quê, Fontana? Por que é difícil ou por que deixou de fora? Por que é As difícil? duas. Ah, cara, é mais um desses textos bem tétricos, né? Se você for pegar... A gente pegou o texto de Juízes 19, pegamos também Nadab e Abiú, né? Em Levítico 10. Eu lembro que eu queria... Um outro texto que eu queria era pegar o texto que o profeta, na volta do exílio, arranca os cabelos das pessoas, assim, porque E manda embora, né, se as casaram. mulheres, né? Eu queria Textos de Esdras e Neemias no Isso, sentido do divórcio. ou até quando a Bíblia critica um deles, né? Você tem aqueles... as ursas você tem devoram. as ursas Do episódio de Eliseu. de Eliseu. Eu lembro que... Mas não tem como, né, gente? Primeiro que a gente... Os textos de Jó também, Nós né? não... A gente tem Qual que era? Ela? Jó é uma... Jó é quase uma série, né? Jó não tá aqui, também é uma... Jó é uma dificuldade para pregar por vários motivos. Sim. O texto de Lamentações 4 é principalmente versículo 10, né? Durante o cerco de Jerusalém, mulheres de bom coração cozinharam seus filhos para ter o que comer. É quase um fato histórico também, né? Entende o que eu quero dizer? É uma É cena um genocídio famélico, né? É uma cena descrita para mostrar, e aí acho que reforça essa tese do é só isso mesmo, que é uma forma de dizer, cara, que pode ser mais... Não, o texto lá E se deixasse... Os Vocês textos lá, sabem. nos profetas menores também, alguns, né, que a gente falou, que no começo lá a gente conversou e a gente foi deixando, né? Quando agora não lembro qual profeta, né? Se tudo sumir, não tiver mais vinha, não tiver mais Abacuque, a gente deixou também. Sim, Isaías, a gente Isaías teria escolheu que, né? A gente pegou o começo ali, mas nem abordou direito, porque era uma introdução. Inês, mas assim, vários trechos da Bíblia, gente. Enfim. Não, e assim, a gente... É isso, a gente... Pra deixar a sensação, E se deixasse, é só isso mesmo? Não, Só esses textos mesmo? Só esses textos mesmo, se é deixasse, verdade. eu começava tudo em Gênesis 2 e 1, porque eu acredito que muita coisa dá pra puxar. Mas assim, o nosso critério não era somente textos difíceis. Não era por ser texto difícil. A gente... Porque assim, eu sei que é difícil isso, não sei se sempre a gente acredita, a gente tem algumas pregações que fazemos. A pregação que você ouve, a gente acredita que o encontro todo é uma mensagem só. O encontro do culto está O encontro do culto, desde do momento que abre até o momento que encerra, a gente tem um diretor de culto que para ver se todas as músicas, se as orações, a leitura do credo, tudo tá sendo uma mensagem, desde recado. E a gente tem um pensamento, e é mais difícil, mas a gente fez nessa daqui, até que eu acho que fez bem, que a série toda é uma mensagem. Ela tem altos e baixos, e a gente quer chegar no final com algumas entregas, né? Então essa série foi uma entrega. Esse final foi uma coisa maravilhosa, tanto que a gente acaba com João Batista. A gente chega encostando em Jesus ali já nos profetas ou no Antigo Testamento, já no Novo, né? Então é um pouco disso aqui que eu acho que é bacana. E aí, eu queria encerrar esse final que você volta? Com duas perguntas um pouco mais difíceis, que eu não sei nem se vale... Já que a gente falou que ia responder, mas teve muita pergunta sobre Samuel. Se era Samuel... Parece que o pessoal nem... Isso é coisa de crente velho. Cara. Mas a gente atende crente velho. Mórbida. Você é muito bem-vindo, crente velho. Porque aqui a maioria é crente velho nessa mesa. E eu sou crente se novinho. pode consultar os mortos ou não. Ué, mas o texto diz que não pode. Então. Mas a questão... Porque Saul tá fazendo errado. Até a feiticeira viu que tá errado. Pronto, próximo. Não, brincadeira. Esse é o Fontana. Esse é o Fontana de verdade. Vocês veem nesses debates aí, o ursinho carinhoso. Esse é o cara que eu aguento na reunião. É esse cara que tá do nosso lado. Pô, mas até a feiticeira sabe que tá errado. O crente, sabe o crente que é? velho. Sabe não qual que é o problema? O crente velho não Aí sabe. vem o crente Até velho, a que mais quer feiticeira de defender. Endor. Até a feiticeira de Endor sabe que não pode. É ela que chamou a atenção de Saul. Mas é crente aquela velha velho mania de... Tudo bem, que não de pode a ter gente fé na sabe. vida. Não, esse é o... Que não pode a gente sabe. Mas assim, então é possível.
Cara, e aí... Uai, se não pode é porque é possível. Vai ficar proibindo coisa que não dá pra fazer? Ó, você tá proibido de voar. Marcos, você tá proibido. A partir de hoje. Vocês estão vendo que eu tô tentando. A partir de hoje, você tá proibido de voar. Mas você não ensina isso pro seu filho? Eu ensino quando ele tava no começo achando A que podia dúvida voar. da pessoa porque é- o meu medo é ele pular de cima de um muro achando que pode voar. Boa então ilustração, eu não Marcos. proíbo ele de pular do muro. Foi boa. Eu Você proíbo... proíbe ele de voar? É, porque É. quando ele Não, for eu tentar, ele vai cair. Não foi boa? Eu nem concordo com essa. Não, com a mas minha. você não é verdade. mas não é boa? Você proíbe ele falou de assim. voar. Não, não proíbo. Mas Proíbe sim. ele tem que quebrar Não a vai cara pra voar mim. hoje, filho. Hoje não vai voar. Enfim. Mas assim, pode ser uma proibição Sim. cara, você não vai conseguir Mas falar, o mas texto você vai ser não é enganado. esse texto, né? Que vai explicar isso, né? Não é esse texto. Esse texto não Assim, se propõe a isso. E a gente no nosso Mas também não fecha podcast, nenhuma questão, parece se que é a pessoa possível nem ou não. ouviu o podcast. É, Porque também no achei. nosso podcast a gente Não, você deu... ouviu, mas estava lavando louça, não prestou atenção nessa parte. É, não veio passar pano. Teve gente que veio perguntar depois. Você tá mas- vendo? Ó, mas eu sou o afinal- fofo. Ó. Ele que tá... Não. Teve gente que veio perguntar. Eu falei, sério mesmo que essa pergunta, depois de Não, tudo que foi e- perguntado, é. é isso que você quer? Não, mas tudo E, bem, gente, pode a fazer a maioria... pergunta. mas eu Agora, perguntei se é sério os mesmo. pastores conservadores que focam na teologia sistemática, não na exposição do texto ou na teologia bíblica, Ah, então. eles vão resolver isso, melhor falar, não é impossível, é um engano e pronto. Então, assim, é mais fácil na doutrina resolver isso... Extremamente fácil. Resolver isso com... É demônio, sendo que o texto não fala isso. Então a gente tem duas possibilidades. Ou pode e é proibido, e nesse caso aconteceu, mas na maioria das vezes é enganação. Ó, se não me engano... Ou não pode e Deus permitiu nesse episódio o Samuel falar, porque ali o Samuel traz uma profecia de Deus. O problema E- são as conclusões, né, que o povo É. faz. Então quer dizer que... E a mesma coisa que eu já ouvi, a tese da reencarnação ou de falar com mortos do Monte da Transfiguração. De novo, você tá olhando o episódio de forma errada. Você tá tentando olhando... colocar coisas que ele não tá falando sobre isso. Na teologia sistemática vai trabalhar o Isso, que esse é aconteceu, o o que não problema. aconteceu. E eu acho o que que- aconteceu, o que não Esse que é o aconteceu. problema da isso aí sistemática. vai eu acho trabalhar que é isso um aí, pouco né? disso, gente. Vocês têm É que... uma sistemática de uma teologia bíblica mal feita. E aí fica ali, né? Ou nesse- Ou uma Gente. teologia sistemática mal feita de nenhuma teologia bíblica que nem foi feita. Que não é esse o objetivo, né? Se Era uma não história. me engano, na cozinha da mensagem desse capítulo, eu chego a mencionar como alguns pais da igreja e teólogos ao longo da falou da história história da interpretação, eu lembro. Uns são pra um lado e outro pro lado. Isso, Isso. exatamente. Então, Tertuliano para um lado, Agostinho para o outro. Eu me lembro de Você ter lembra feito que é essa... Tertuliano e Agostinho? Não lembra que me lembro. Fala logo que você lembra tudo. Não, que eu não lembro se eu falei Se eu disso falei- nesse se ele episódio. falou no episódio. Você sabe o documento que foi escrito por Tertuliano. O que ele escreveu? Onde ele escreveu? Putz, não vou Agora eu saber. te peguei. Caraca, jurava que você ia dar um show Não, mas agora. ele fingiu Botei a que não bola. sabe. Marcos, ele fingiu que não sabe, você não conhece pra ser contando o humildão. suficiente. Eu tô Vai lá. sem o chat GPT. Eu lembro direitinho não, ele na minha mentira. casa, com meus Mentira, pais. mentira. Minha mãe é diretora de seminário há anos. Tô falando não pra vocês, mas pra quem tá lá. E ele vai falar um documento de Qumran, mas ele puxa o código do documento. Numa papo assim, aí eu olho pra minha mãe e falei, mãe, é assim, ele tá... Ele de vez em quando eu gosta passo, de fazer não foi que você um falou? show off. Eu só falo assim, mãe, show off. Aqui ele Só tá fazendo assiste. aquela exibiçãozinha, uns negocinhos, mas assim... Mas para enfrentar essa questão que a pergunta, porque teve mais do que uma vez essa pergunta. Essa pergunta, as pessoas perguntando pra gente aqui, as pessoas perguntando antes, perguntando Sim, isso. agora, né? Também. Talvez É acho que legítima a pergunta. até no comentário do vídeo talvez tenha O alguma... Evangelho segundo Kardec quer trabalhar essa então, questão. exatamente. É porque nós lidamos com a questão no Brasil do Evangelho segundo Allan Kardec, que é uma constante. Vários cristãos O nosso catolicismo, às vezes, é um catolicismo lidam com espírita isso, muito então, forte. Então Que traz é- essa nosso conversa. catolicismo Então, brasileiro. quando a gente lê as cartas de João, ele fala, ó, você testa o espírito. E foi uma pregação que a gente... É curioso isso. Vocação, É curioso. E foi uma pregação, em vez de só bater, a gente pelo menos mostrou compaixão de quem tá nesse desespero. Na ansiedade de E depois falar com mostramos o alguém que a Bíblia fala. Não é pra fazer, mas assim, é importante também a gente não tratar só... Porque o texto não é doutrinário. Exatamente. Tratar Isso doutrinariamente um texto que tá tratando de angústia, dores e Eu não estou ouvindo mais a Deus. Não, e assim, ó, tanto a pergunta é legítima, e eu acho que isso eu também falei na cozinha da mensagem desse episódio aí, acho.
Mas tanta pergunta legítima que ao longo da história você tem os grandes lidar com teólogos isso, né? lidando com essa pergunta. Então ela é legítima, Inclusive o claro João, que ela né, que é. é o que eu tô falando. É que agora... Só que ela desvia do que o texto quer informar. Esse é o Isso ponto que eu acho que é sensacional. É isso. Porque às vezes o próprio texto vai responder o que o texto está se propondo a responder. E aí, isso que eu acho que confiar no texto e mergulhar nele e saber que de alguma maneira ele vai trazer elementos, em tudo que eu puder, claro, historicamente, de ter de bagagem, é fantástico e tem que ser feito. Porém, ainda tem esse elemento. O próprio texto vai dizer o que ele está se propondo a falar e o que ele não está se propondo. Tem mais um difícil pra gente encerrar. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês aqui, que é rápida de responder. Ela aí. Vai. Qual a mensagem ou qual é o texto assim que mais falou no coração de vocês? Boa. O texto que mais falou no meu coração, Deixa eu pensar aqui. eu acho que foi... Cara, é Juízes 19, mano. É Juízes 19. Imaginar aquela mulher rastejando na cidade é... Não, o que mais falou não foi o Juízes 19 pra mim. Apesar que esse foi um baque pra todos nós. Que o dia foi um conjunto. Pra mim foi o Moisés, em cima do monte, olhando a terra prometida. Eu acho que ali me trouxe... Porque assim... Quase desanimou da série ali, né, Marcos? Não, porque é uma injustiça que a gente... Que eu considero... É um medo que eu tinha também de... É um medo que todo mundo tem, assim, cara, fazer tudo certo no final. Parecia uma penalização, uma tortura final num profeta que fez... Que errou e acertou, mas estava... E quando a gente entende o contexto do texto e tudo que está acontecendo, a gente entende a ressignificado ali daquele episódio como vou te poupar ou vou te dar uma coisa maravilhosa, que é você ver. Ninguém da sua geração vai entrar, mas você vai poder ver e eu vou te trazer para perto de mim, eu vou te enterrar. Aquilo, sei lá, mexeu muito comigo. Eu acho que você não falou na mensagem, nem aqui a gente falou. Eu não tava, né? Eu não tava nesse gravando o Cozinha da Mensagem. Mas na hora da aplicação, o que eu pensava agora pensando como pai, né? É como um pai que chega num momento da vida, né? E eu acho que você faz Eu faço isso, como se você tivesse uma doença que você vai morrer em 6 meses, só que você morre depois de 5 anos. E você viu tudo, mesmo não vendo os filhos. Só que essa provocação me levou a pensar... Mas eu queria ver meu neto. Eu queria ver, né? Então sempre vai ter uma fase, né? O teu filho está adolescente, eu queria ver ele adulto. Se ele está adulto, eu quero ver meu neto. Se ele é criança, eu queria ver ele adolescente. A gente nunca vai estar completo nessa figura de ver ali na frente, né? Eu tive essa provocação nesse. Para mim, o texto que a gente... O Fontana, que eu estava agora eu estou vindo mais nos cultos da noite, né? Participando mais também. Mas quando o Fontana... falando de Eliseu, essa mensagem de Eliseu, né, até os nossos estão passando necessidade, né? E até entre os profetas. Até entre os profetas tem necessidade, e aquilo que a gente está acusando na sociedade acontece dentro também. Então, me provocou de um jeito muito profundo essa... Porque, principalmente porque tem essa coisa do texto, né? Esse texto os textos de Elias e Eliseu, esse aqui é um dos clássicos que a gente quem prega com regularidade deve ter pregado no mínimo 1 ou 2 vezes. E ouvido, sei lá, umas 4 ou 5, se você é de igreja. E aí entrar para esse lugar aqui foi Eu não estava nesse podcast, mas assim, uma das coisas que fica na minha cabeça, quase não, mas uma especulação, que era assim também, que aproveitando aqui para falar no último, né, que eu já não tava, que era muito da dívida das pessoas é feita por vizinhos. Porque se você está precisando, você se endivida com quem está próximo. E quando o profeta manda pegar as vasilhas dos vizinhos, é quase como assim, eu estou pegando mais uma coisa de quem eu estou endividado e quando eu devolver ele está cheio. Então é uma coisa meio... De novo, não está no texto, mas é quase como profeta endividado com outros profetas, ou pelo menos famílias, mulheres, viúvas. Lá dentro já está essa dívida, a cobrança está sendo feita de filhos. E, cara, quando é que isso aí vai entre nós? Cadê Deus aqui? Se nem entre a gente... Tá, então assim, eu fico... É uma passagem meio desesperadora. Eu fico imaginando essa coisa. Você já me deve, agora você vai me pedir uma vasilha, mas eu tô pedindo vazia.
e aí ela devolve cheia. Sei lá, eu ouvi, eu fui telespectador no podcast e da mensagem, mas eu tava assim, caramba, mano, que poderoso. E teve muita gente... Teve uma pergunta aqui, que a gente nem precisa entrar lá, mas não pode aplicar pessoalmente? E o Fontana fez uma escolha muito sábia. Lógico que pode, mas todo mundo só faz isso. E vira um negócio egoísta. E o Fontana... Não pode. Desculpa. Não pode. Essa não dá. Essa não pode. Vou voltar Tá lá vendo na como ele não é história fofo? Tá da vendo como ele não é teologia. Ele não é fofo. Eu fiz por querer, tá, gente? Mas não... Eu vou voltar na história da revoltado. teologia. Se você quer se apropriar pra você mesmo das histórias bonitinhas da Bíblia, compra uma caixa de promessa. Vai dar mais certo, né? Vai dar mais certo. Respeita o texto, Não cara. põe Você no lembra texto que não tá no Então, texto, vou contar né? uma coisa aqui. No nosso primeiro podcast, só tava eu aqui, foi em 2008, a gente tava falando aqui, que era o podcast JV na Estrada, é o embrião desse. A gente tinha... Embrião desse. assim, que era quando a gente começou a fazer podcast. A gente tinha a caixinha da maldição. Cara, e é nesse princípio. A gente falava o seguinte: se tem a caixinha de promessa, aquela caixinha que geralmente a nossa tia tem, que você tira um versículo, promessa, para o dia ficar melhor, você lê e tira, né? A gente fala, e a Bíblia Quase toda. um biscoitinho da a sorte. Bíblia toda é inspirada. A gente fez uma caixinha mesmo, e separou uns 30 versículos de maldição. E colocou nessa caixinha. E a nossa brincadeira é, vamos tirar a maldição de hoje. Então, geralmente, quando alguém fazia um comentário crítica, a gente até pode adotar isso se a gente tiver muita crítica. Alguém fazia uma crítica, a gente falava, caixinha da maldição. Tinha muita ideia boa esse Cara, podcast. era muito legal, porque a gente era muito criticado mais lá, porque era muita zoeira, a gente puxava uma maldição, porque assim, se pode tirar uma bênção, mas é um pouco disso mesmo. Não, e assim, se o que eu você quero pega dizer- pra você só textos bons, por que você não marca pessoalmente os textos de maldição e de juízo? Não, e o que eu Que quero Deus dizer tenha é o seguinte, misericórdia de mim, né? Se você, não, vamos falar o seguinte, existem textos aos montes em que Deus promete bênçãos, em que Deus resgata perdidos, em que Deus dá esperança, em que existem textos aos montes que fazem isso. E claro que isso é para o povo amado dele, para nós. Ponto. Isso tudo é verdade. Agora, quando a gente pega um texto com esse teor e o que a gente consegue fazer, e que teor é esse? Vamos resgatar a história de uma mulher que está perdendo seus filhos como escravos, Dentro de uma comunidade profética. cujo marido já morreu. Meu amigo, esse texto tem aplicação pessoal. Você vai procurar... Presta atenção no seu contexto. Você vai procurar a roupa preta que tem no seu armário, você vai jejuar e você vai ficar de luto. Essa é a aplicação pessoal desse texto. A aplicação pessoal desse texto é você olhar para a pessoa que está passando por um sofrimento indizível e se compadecer uma vez na vida. Depois, se você quiser falar das suas dores, tem um monte de texto para suas dores. E é justo e honesto que a gente trate das dores de cada um, porque cada um de nós tem dores que eu não tenho o direito de arbitrar. Se a dor que essa pessoa que está precisando de uma aplicação pessoal positiva, o tamanho da dor que ela está sentindo. E o que ela está precisando é de encorajamento, é de uma palavra de bênção. Eu não tenho direito de julgar isso. Agora, assim como eu não tenho direito de julgar isso, a gente não tem o direito de pegar um texto que traz uma dor deste tamanho e a partir desse texto que traz uma dor desse tamanho, eu falo, não, beleza. Agora a gente pega a nossa aplicação pessoal Qual é o pasteurizada. pote que tá na tua casa? Esse é o ponto. Essa Esse pregação. foi o ponto. Aí eu volto. E no que você falou no começo O sobre negócio da isso. preguiça, da manipulação, de quanto, Sim, você tem razão. quanto realmente é um erro ou quanto realmente é um lugar de arrependimento. Nesse clima gostoso que o Fontana deixou, Fontana, só fala assim agora no final. Me desculpa. Que aí já vem a outra. Eu pedi desculpa antes já, ué. você quer falar do seu texto, Cristian, com você, ô amigo? Não. Não, tá bom, né? Eu prometo que eu vou ser bonzinho. Aqui, vamos relembrar todas as mensagens. Vamos lá. Começamos com José do Egito. José do Egito. Foi muito legal ali.
A minha foi o Pode do colar. Elias, que mexeu Quando comigo. chegar lá, aí você fala. Aí fomos pra Moisés subindo no monte. Eu sei de cor, meu amigo. Você não precisa olhar aí, não. Moisés subindo no monte. Olha. Aí você tem no meio de Moisés subindo no Monte Sinai, que ele volta jogando, você tem os 2 filhos de Arão. Que Tem também mais é um uma de baita Moisés, você texto. esqueceu. Esse foi Depois bom. você... Tem mais uma de Moisés, você esqueceu. Aí, não, mas olha a ordem que eu tô falando no meio. Aí você tem Moisés. A gente gravou separado, talvez a gente pregou junto. A gente tem Moisés subindo no monte e olhando a Terra Prometida. Aí tem Josué entrando na Terra Prometida. E é difícil criticar Josué, né? Porque o arquétipo dele é muito messiânico. Então o texto ele vai indo e no final entrega, né? Mas ali no começo. Depois você tem Sansão como o primeiro dos juízes que a gente escolheu, daqueles vários. Aí você tem o texto de Juízes 19, que é o levita junto com a menina, né? Também isso aí, texto O levita é difícil. concubino. Saul, Davi, Salomão. Na trinca, na correria, pegamos episódios pontuais ali difíceis, mas que trouxe uma... E aí a gente entra nos profetas. Aí você falou que Elias foi o que mexeu com você. Foi por causa disso, essa questão de identificar ali. Geralmente você fala, pô, mas o Foi cara bem é mó... especial essa mensagem também. o cara, enfim, e tinha a ver com um momento de vida bem crucial, que geralmente as mensagens que mexem com a gente tem a ver com isso, né? Mas no texto mesmo, de olhar para aquele sentimento do profeta, de cara, acho que para mim deu, eu não aguento mais, não sei o que, de você olhar e falar, cara, quantas vezes a gente argumenta assim com Deus, né? Estou servindo zelosamente. E Deus fala, onde você está? O que você está fazendo aqui? Ele, eu estou servindo zelosamente ao Senhor, eu estou fazendo isso, e agora querem me matar e não tem mais ninguém. E Deus nem foi isso que eu te perguntei. Né? Enfim, esse mexeu comigo. Aí Elias, Eliseu, Jonas, e aí a gente encerrou. Pô, esqueci alguém nesse final, que pode ser. E aí a gente se encerrou com João Batista. Johnny Baptist. E, cara, foi uma jornada muito boa. Eu aprendi em todos os nossos debates. Aliás, eu sempre aprendo bastante aqui. É bom, não só com o Fontano, que é o nosso nerd de plantão, mas com todos nós trazemos reações e até opiniões diversas. Porque de nada também adianta a gente saber tanto se a gente não sabe aplicar para nós, né? E é isso aí. Em breve a gente já vai fazer uma introdução da nova série. E se você não sabe, na Cozinha da Mensagem, na Vila, a gente faz um semestre Antigo Testamento, outro semestre Novo Testamento. Então a gente vai para a jornada na série para o Novo Testamento. Vai ser uma coisa bacana também. A gente se vê daqui a umas 3 semanas, tá bom? Tchau, tchau!